Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Alice Caetano é escritora e professora do primeiro ciclo. Formou-se em ensino básico e tem uma pós-graduação em Ciências da Educação, com vários livros editados e com uma escrita que varia entre a poesia ou prosa poética, como é o caso de Depois do Ninho à Água ou A Maçã de Zinco, e a poesia de teatro no caso do Espelho Convexo. Conta ainda com publicações em coautoria como Arranja-me um Emprego, Orgânico, Chafir e A Feiticeira do Pântano, este último um livro infantil. Fez vários programas de rádio numa rádio local, divulgando poetas portugueses e do mundo, e publicou poemas na imprensa regional, para a qual é atualmente cronista. Integrou a AGEB, a Associação de Jornalistas e Escritores da Bairrada, e fez parte da direção do Grupo Poético de Aveiro e do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, em Águeda. Tem colaborado em antologias de poesia portuguesa e, com frequência, promove eventos literários. Alice, muito bem-vinda à Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda, e desde já um agradecimento especial por aceitares o nosso convite. Primeira coisa que gostaria de te perguntar, tens uma pós-graduação em Ciências da Educação, na sequência és professora e ao mesmo tempo tens uma série de livros já publicados, livros esses que vão desde a poesia, à prosa, o teatro, a escrita infantil. Sentes-te mais professora ou escritora? Olá, obrigada por este convite. Bem, nunca é fácil fazer comparações, seja de que âmbito for, e neste caso também não é. Claro. Por um lado, ser professora é a minha profissão, há mais de 20 anos. Embora eu antes de ser professora tive outros trabalhos em outras áreas, antes de ser professora. No entanto, é a profissão que tenho há mais de 20 anos. Relativamente à escrita, a escrita faz parte integrante da minha vida e há mais tempo, porque desde os tempos de escola que comecei então nessa altura já a desenvolver essa apetência, nomeadamente os meus textos escritos nas aulas de português, algumas vezes recebiam elogios, algumas vezes por parte dos professores de português, evidentemente, algumas vezes eram colocados no jornal da escola. Portanto, este facto concorreu decisivamente, no meu entender, para depois desenvolver ainda mais o gosto pela escrita e pela leitura. Claro que a escrita não existe sem a leitura, não é? Depois comecei assim a fazer uma experimentação mais profunda da escrita. Uhum. E, curiosamente, comecei pelos sonetos. O soneto é uma forma de escrita bem difícil. Exatamente. Mas rapidamente abandonei. Depois passei para a poesia livre. Isto coincide ali com a época do 25 de Abril e há ali um ambiente que também propiciou acabar com algumas amarras. E então a poesia livre foi depois então o tipo de escrita que comecei então a desenvolver. Portanto, a pergunta era o comparativo entre o tempo de professor, o que é que eu me... Exatamente, como te sentes mais. Como já disse, esse comparativo em tempo, seria mais tempo de escrita do que mais tempo de professora. Há mais tempo que escrevo do que o tempo que leciono. Embora eu gostasse de realçar que o facto de sempre ter escrito não me considero ser escritora, naquele sentido intrínseco do termo. Penso que um escritor será alguém que, à partida, viverá da escrita, ou que faz disso profissão, e que não é o meu caso. Sou autora de livros, de alguns livros, de artigos, tenho tido participações em atividades literárias, mas isso simplesmente é algo que vai paralelo, é um caminho paralelo, digamos assim. Ia-te perguntar isto mais à frente, mas de qualquer das formas, se calhar agora é oportuno, que era exatamente se tivesses essa oportunidade, obviamente que isto é num campo hipotético, se tivesses essa oportunidade de só escrever, irias fazê-lo, irias aproveitar? Sim. Ou seja, tornaste-te efetivamente escritora. Ok. Mas primeiro é impossível, neste país então é mais impossível se torna, porque são poucas as pessoas em Portugal que vivem da escrita, não é?
Sim, E uma pessoa para viver da escrita, para além de ter que ter qualidade e reconhecido mérito, tem depois que se dedicar a fazer um trabalho de divulgação que implica ter tempo disponível. Isso depois passa por fazer divulgação no país, evidentemente, participar de feiras, participar de eventos literários e quando tem alguma coisa traduzida para outra língua, terá que estar disponível também para fazer viagens para fora. Sim, então, rentabilizar aquilo que a editora investiu. Claro, também escrever não é só escrever, não é? Há todo um conjunto de fatores à volta, sim. Inerente à escrita e à publicação. Consideras que lias muito em criança, em adolescente? Ou seja, comparativamente, se calhar, aos teus colegas, que como ponto de referência? Pois, lia coisas diferentes. Disso tenho memória. Eu nunca li as fotonovelas, nunca me suscitaram interesse. Mas voltando ainda mais atrás, ao tempo de mais em criança, vamos dizer assim, eu vivia até aos 11 anos na casa dos meus avós maternos, que eram agricultores, e nesta casa vivia eu, os meus pais, os meus avós maternos e 2 tios, irmãos da minha mãe. E havia nesta casa 2 grandes leitores. Um era o meu avô materno e o outro era um dos meus tios. Sendo que o meu avô lia o jornal, que depois eu lia a seguir. E conversávamos muitas vezes sobre temas dessas leituras. Porque o meu avô, mesmo sendo agricultor, era um homem muito culto. Para a época e para alguém que trabalhava na terra, eu considerei sempre que ele era um homem muito culto. E tinha outro fator que também me marcou muito, que era uma capacidade enorme de se emocionar. Por vezes eu estava a ler e estava com os olhos úmidos, alguma coisa o emocionava. Talvez fosse aqui um grande fator de alguém que consegue empatia, sentir-se na pele do que estava ali a ler, não é? Sim. Pronto, depois lia o jornal do meu avô e depois lia de um dos meus tios, portanto desse meu tio que era mais leitor, uns livrinhos que ele tinha pequeninos e que me emprestava, que eram histórias passadas na América, com os vaqueiros, aqueles westerns em livrinho, com umas narrativas muito específicas. Exatamente. E uma América que eu imaginava seca e montanhosa, aquelas aventuras faziam-me assim viajar, já nessa altura, para aquele mundo. Lá está, a viagem que os livros nos conseguem levar a fazer. Rapidamente, pois então passei a ser uma assídua cliente, vamos dizer assim, da biblioteca Gulbenkian em Águeda. E pronto, e comecei ali já a marcar as minhas preferências nas leituras. Recordo muito bem do que me marcou no início, depois lia desenfreadamente, mas assim as primeiras marcas que me ficaram na memória de algo mesmo marcante, por exemplo, o Steinbeck marcou-me, Sartre, eu li um livro de Sartre, que é A Náusea, com 15 anos. Ora, isto se calhar não era bem um livro muito, não é? Pois, sim, é um bocadinho precoce. Sim, mas sabes que esse livro eu tenho na minha biblioteca, já o li várias vezes, portanto, depois há livros que nós voltamos a ler mais tarde, e já os lemos com outro olhar e com outro sentido. Exatamente. Recordo de outro livro que me marcou muito também, que foi o Ivo, de Ginsberg, e depois comecei então já a caminhar mais para a poesia, por gosto, por aquele gosto que eu tinha pela palavra e por descobrir a palavra. E então, quem é que me marcou nesse início? Foi a Sofia de Melbrenner e depois Herbert Welder. Herbert Welder continua a ser o meu poeta e será até ao fim dos meus dias, porque a poesia do Herbert Welder é tão espantosa e tão admirável. E se eu agora quiser fazer outra vez andar para trás aqui na nossa conversa com os comparativos, é impossível. É um caso para além de eu nunca considerar que os comparativos são benéficos nem para um lado nem para o outro, é que é impossível de nós conseguirmos fazer um comparativo da poesia do Herberto com qualquer outro autor, porque é de tal maneira, é inatingível, é qualquer coisa tão único, só ele, só ele. E então foi aquilo, as minhas leituras estão explicadas aqui nestes exemplos que te dei agora. Muito bem. Portanto, acaba por se por um lado teria já essa sensibilidade e esse gosto pela leitura, o contexto também em crescimento também te possibilitou a questão do teu avô materno e do teu tio, portanto acabam por ser catalisadores também para esse desenvolvimento e para esse gosto, se calhar extra, pela literatura. Sim, porque, ora bem... pela leitura, em primeira instância.
Sim. Estes exemplos que dei são exemplos que não correspondem a um exemplo de uma família erudita, onde as pessoas têm uma alta biblioteca e os filhos dessa família leem muito. Não foi o meu caso, eu não pertenço a uma família dessas, não é? De qualquer modo, tive este clique, esta germinação aqui no início da minha vida, pode ter, junto com o meu gosto já pela palavra e pela leitura, ter ajudado. Eu, por exemplo, recordo-me do meu avô me falar de La Fontaine, porque ele dizia-me: vou contar-te uma fábula de La Fontaine. Exatamente. E eu ouvia a fábula e muitas vezes ele repetia aquilo N vezes, já sabia aquilo de cor, mas eu não tinha ideia quem era La Fontaine. Só muito mais tarde, em estudante, a estudar, é que eu percebi quem é que era La Fontaine e ficava mais uma vez admirada como é que ele, só com a quarta classe e sendo um agricultor, me contava fábulas de La Fontaine. Portanto, há toda esta ajuda à volta. E depois, penso que também há um processo um bocado construído por mim, não é? Com esta ignição do início, depois também havia muitas histórias contadas em casa, o hábito de ficar à mesa durante muito tempo a conversar e a contar histórias do tempo antigo, experiências passadas pelas pessoas que viviam comigo, contavam todas essas histórias. Portanto, e depois isto tudo juntamente com o encantamento pela palavra, o gosto que eu sempre tive em rabiscar, em tomar notas, e isso tudo foi-se juntando àquilo que depois veio a dar o gosto pela escrita. Lá está, voltamos sempre ao princípio, que é conhecimento gera conhecimento e a análise crítica e tudo isso são catalisadores para termos vontade de aprender e ler cada vez mais. A opção da via de ensino como profissão e como opção também académica, sentiste que isso te poderia ajudar também na escrita, porque entretanto também já escrevias, não é? Ou simplesmente tiveste esta vontade de partilhar e de ir para o caminho do ensino, da docência? Eu vou ser sincera, isso veio mais tarde. Na realidade, a via de ensino foi, na altura, aquilo que eu consegui como um objetivo para pôr fim a um percurso de trabalho precário. Ok. Pode parecer estranho, não é? Mas eu já tive o curso. Nada estranho. Já iniciei o curso com 30 anos. Até aí tive algum percurso profissional. Que era instável e que era precário e com momentos de desemprego pelo meio e falta de dinheiro e tudo mais. E então, a certa altura pensei, como não tinha feito o meu percurso académico a nível superior no devido tempo, no tempo em que os meus pais queriam que eu tivesse feito, mas não fiz, chegou a altura de pensar nisso, não é? Porque a vida ensinou-me que realmente, sem alguma minimamente estabilidade económica, é difícil viver. E então tinha deambulado por algumas áreas de trabalho e decidi então concorrer à universidade, foi em Aveiro. E a minha primeira opção que coloquei no concurso foi precisamente o primeiro ciclo. E entrei. E pronto. Mais tarde entrei e claro que esse tal... já tinha algum gosto, evidentemente, por crianças, por ensinar, tudo isso que tinha no dia-a-dia, do contacto que nós temos sempre quando lidamos com as pessoas que estão à nossa volta e com a ajuda que se dá a outros miúdos, no sentido de explicação ou isso, mas... efetivamente a gente vai descobrir se tem ou não vocação depois no exercício da profissão, especialmente quando se fica a quilómetros e quilómetros de casa, a viver em circunstâncias por vezes muito precárias de habitações sem condições, que nos põem à prova se realmente estamos ali bem, longe de casa. Na altura em que eu comecei a dar aula já era mãe, já tinha a minha filha, portanto, e a minha filha estava longe de mim, e isso faz com que se ponha em questão se aquele foi o melhor caminho. Pronto, há ali momentos em que se vacila, mas depois tem que se avançar. Uma das alturas em que estive em Lisboa a dar aulas, e estive lá bastante tempo, decidi então aí investir num segundo curso, fiz uma segunda licenciatura em Ciências da Educação, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação de Lisboa, e aqui já com o intuito de considerar que esta licenciatura seria importante para a minha profissão, porque como professora, claro que se estudam pedagogias e currículos e tudo o que tem a ver com a educação, mas nunca é de uma forma tão profunda. E neste caso, este curso veio dar-me então mais dessas ferramentas e conhecimentos que depois no dia-a-dia pude aplicá-los, ou mesmo que não os aplicasse, entender
certas circunstâncias, certas realidades que nos aparecem, porque esta profissão de professora é uma profissão que lida também com a psicologia da criança, a família de onde a criança é originária. Há muita coisa que está escondida, não é? Que não é só ensinar a ler e a escrever e a contar, e que é útil para nós podermos ajudar como educadoras o crescimento de uma criança, porque uma criança não cresce só com o que a escola lhe dá, e por vezes a família pode estar desatenta, ou pode ser uma família que está desestabilizada, ou toda essa realidade vai estar ali à volta do crescimento da criança, não é? E o professor, penso que o professor tem esse papel, não pode estar ali só com o papel de passivo, só de ensinar a escrever, está atento. Mantendo um bocadinho esta apreciação enquanto professor e enquanto pessoa ligada ao ensino, como é que tens visto ou sentido a evolução dos nossos hábitos de leitura nestas últimas décadas, e especialmente se calhar após o 25 de Abril, esta transformação social que foi havendo a partir dessa altura, e também, lá está, uma vez mais, agora a situação mais atual, não só com a questão da pandemia, mas também com a questão tecnológica da última década, pelo menos, e que possibilitou a digitalização de grandes obras, enfim, a comunicação. No fundo, a literatura tem muito mais caminhos possíveis, seja ela de informação, seja ela qualquer outra. Como é que vês isto? Ora bem, antes do 25 de Abril, em Portugal verificava-se uma taxa elevada de analfabetismo, e, especialmente no meio rural. Pois. E de pobreza em geral e pobreza cultural. Quem é que lia? Eram os estudantes, as pessoas mais instruídas. Algumas delas liam livros considerados proibidos, ainda que a Biblioteca Gulbenkian fosse o grande distribuidor de livros pelas freguesias mais afastadas, não é, dos centros, e aqui em Ada também isso aconteceu. Mas os clientes, essencialmente, da biblioteca, mesmo essa itinerante, eram jovens, estudantes, e a população adulta, especialmente a população camponesa e operária, não lia, ou se lia jornal, provavelmente alguns liam um jornal, já não era mau, não é? Se lessem um jornal. Sim. Muitas pessoas não liam, ou porque não tinham tempo, ou porque não tinham sequer, outras não sabiam ler mesmo. Aliás, por vezes as pessoas sabem ler, mas podem não saber a literacia, não é? Não entender o que estão a ler, também é um problema, é uma barreira, não é? Sim, claro. Que é difícil também e demora tempo a ultrapassar esta barreira. Pronto, sim. Então, depois do 25 de Abril, depois do 25 de Abril há uma sede dos livros que eram proibidos de se mostrarem, dos poetas cuja obra tinha sido considerada de intervenção, não é? Que poetas cantados ou só em livro, e começa então a haver aqui vendem-se mais livros, compram-se mais livros e trocam-se livros. Eu li muitos livros da biblioteca, como já disse, mas também li livros que me eram emprestados por outras pessoas, porque havia livros que não estavam na biblioteca. Pois. Aqueles livros considerados assim mais prematuros para a idade, não é? E esses não estavam disponíveis para ir requisitar, portanto esses aí seriam... Sim, tínhamos saído de um filtro muito apertado relativamente a isto, e portanto tinha que haver um mercado paralelo. Mas isto faz parte do crescimento da adolescência, não é? Exatamente. Eu até considero de certo modo romântico e bonito. Pronto, então, ora bem, neste momento, a Revolução de Abril já foi há 47 anos, já é quase meio século. Sim. O que é que se alterou? E vou dar a minha opinião. Pode estar certa, pode estar errada, vou dar a minha opinião. Claro que com a Revolução houve uma democratização da cultura e obviamente da literatura, não é? Isso foi visível. Claro que pode considerar-se que nesta democratização tenha havido, e existe atualmente, e existirá sempre, produtos de qualidade, ou com mais qualidade ou com menos qualidade, não é? Mas isto também não é só na literatura, também acontece noutras artes. Na música... o mal e o bem da democratização, não é? Da possibilidade de toda a gente ter acesso a. Obviamente que isto há sempre uma face mais escura desta moeda. Ou por alguns será considerada de menos qualidade, mas eu penso que é útil, não é? Que é útil e tudo pode conviver.
não é? No meu entender, tudo pode conviver. Sim, acho que o inverso será muito pior, não é? Sim, não haver nada é pior. Se bem que eu acho que o facto de, não é dizer que tudo pode conviver, mas podemos sempre tentar que algo que não tenha assim tanta qualidade, que se reconheça que não tenha assim tanta qualidade, não pode ser melhorado. Nada invalida, não é? Claro. De qualquer modo, pronto, tanto na literatura, como eu estava a dizer, como no cinema, como na música, há sempre algo com mais qualidade e algo com menos qualidade. Bem, o que é que eu quero dizer com isto? E quero chegar a este ponto. É que eu acho que se lê pouco. E Portugal é um dos países onde se lê pouco. Antes do 25 de Abril, se calhar não se lia pelas razões que eu falei. Analfabetismo, dificuldades económicas, não havia acesso à cultura, nem aos livros, tudo isso. Mas agora não é o caso, não é? Nós agora temos mais escolarização. As pessoas com o ensino obrigatório não têm já tantas razões para isso e mesmo assim não se lê muito. Estaremos muito melhor do que estávamos, isso será certo, mas no absoluto não estamos bem. Pois, é isso que queres dizer. As transformações da sociedade trazem sempre consequências, não é? É uma transformação, portanto algo está em transformação e isto não quer dizer que seja para sempre, ou seja, isto não sabemos, não é? Neste momento estou a ver isto assim escuro, mas na altura em que eu vivia em Lisboa, eu no último ano vivia em Almada, mas dava aulas em Lisboa e fazia o percurso de comboio para cá, portanto, entre Lisboa e Almada Lisboa, e vinha de comboio. Para aí, em cada 4 pessoas, pelo menos uma vinha a ler. Uhum. E tu agora vais, numa viagem que faças destas, tu dificilmente vês alguém a ler. A pessoa já não leva um livro na mão. O que é que leva na mão? O telemóvel. Claro que o telemóvel tem recursos, tem internet, é um acesso que abre portas, não é? Infindável. Sim. A pessoa pode ver conteúdos, a pessoa pode até mesmo ler, a pessoa pode conectar-se com outras pessoas. De qualquer modo, eu penso que muitas delas não vão a ler. Isto é a minha opinião. Penso que muitas delas não irão a ler no sentido literário do termo. Sim. Claro que a pessoa no fim de um dia de trabalho também está cansada e quer se distrair, mas isto para dizer que o telemóvel veio roubar muito espaço ao livro, especialmente ao livro no formato de papel, não é? Sim. E também porque o livro exige um esforço para ler, há um certo esforço que tem que ser aplicado, concentração, disponibilidade psicológica, não é? Que com o telemóvel não existe tanto, é mais passivo, é mais apelativo e por vezes eficiente também. Sim. Vamos ver o que é que acontece no futuro, não é? Eu costumo dizer, e trabalho muito com os meus alunos, o valor do livro. Tanto eu como os pais dos meus alunos tentamos sempre que eles sejam leitores no sentido em que, além de eles comprarem livros, são assíduos a ir à biblioteca da escola e municipal, participam de atividades ligadas à leitura e essa dinâmica toda. Na aula tento sempre trabalhar o texto, dou muita importância à escrita de texto criativo. Desde logo, e a partir do segundo ano já começo a trabalhar esse tipo de tópico a partir de pintura, a partir de música. Depois faço com que eles partilhem aquilo que escreveram uns com os outros, a perceberem-se de que perante o mesmo objeto, que pode ser uma pintura do Dalí ou do Picasso ou qualquer coisa assim, o que é que surgiu em cada mente sobre o mesmo objeto? Tentar escrever não só o que se observa, mas aquilo que está um pouco atrás. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou a mostrar aquele quadro do Dalí que tem os relógios que se derretem. O tempo, exatamente. Estamos a falar do tempo. Uma criança pequena consegue observar isto? Consegue à sua maneira, não é? Exatamente. Consegue à sua maneira. O que é que aquilo transmite? Há um aluno que pode dizer, aquilo transmite calor, ele derreteu para calor. Só? Sim. Será só isso? Este trabalho que se começa logo no início, não é apenas o aluno já sabe escrever e ler, claro que no início começa-se em trabalho de grupo, em grande grupo, para todos poderem dar opinião, depois passamos para trabalho individual. É uma tentativa de desenvolver isso mesmo, que é o gosto pela palavra, o gosto pelo texto escrito. Depois, quanto mais um aluno lê, quando eu digo um aluno, digo qualquer pessoa, mesmo sendo adulta, quanto mais lê, mais aprende, mais quer ler outras coisas.
Sim, sim. E quando há bocado eu falava que portanto, a malta chega a uma certa idade e desliga-se muito dos livros e passa a usar o telemóvel, eu penso que mesmo assim fica lá uma semente. E um dia, quando eu for adulto, e quando já tiver outras prioridades na vida, pode voltar à leitura. Porque ficou alguma coisa de trás. Pode não ter sido muito, mas ficou algo, não é? Ficou um nome. Olha, um dia a minha professora falou no inverno e falou que o Fernando Pessoa se vestia de preto. E se calhar o Fernando Pessoa vestia-se de preto porque era triste. O inverno também é triste. O que é que faz com que o inverno seja triste? O que é que faz com que o Fernando Pessoa tivesse sido triste? Isto tudo pode ter ficado ali uma sementinha, ou pelo menos um nome. E um dia, quem sabe, claro, ler ou falar nesse assunto com alguém. Outra coisa que eu penso que também é importante desenvolver com as crianças, que é a dramatização do texto. Ou de uma história, ou de um texto que pode ser de outra pessoa, ou o seu próprio texto. Também é algo que, para além de fazer com que a criança esteja próxima do significado da palavra e do texto, faz vivenciar a relação do seu próprio corpo com o texto, não é? Com o literário. Exato. Isto por um lado. Por outro, esta criança no futuro terá talvez mais à vontade em, por exemplo, apresentar um trabalho numa aula, em falar em público, em expressar-se, porque desenvolver também, claro que há crianças que até nem precisam muito disto, são expressivas, estão sempre à vontade, mas há outras que não, há outras que são tímidas e penso que este trabalho da dramatização de texto também é muito importante que a escola o valorize. Por vezes não há tempo, que é muito mau, não há tempo porque os currículos cada vez são mais pesados, mas sempre que for possível esta interdisciplinaridade é muito importante pôr em prática, eu acho. Estamos sempre à volta da literatura, não é? À volta da palavra. Com certeza. Isto tudo se liga, não é? Acaba por estar ligado. Exatamente. Saindo um bocadinho da escola e se calhar noutra dimensão. De outra dimensão. Obrigado. Tu fizeste rádio. A rádio é um veículo nobre por excelência da cultura e sobretudo da palavra, não é? Como é que foi essa experiência de fazer rádio e ao mesmo tempo também promovendo a literatura e a palavra? Conta. Claro. Eu fui parar à Rádio Botarel, numa altura em que estava desempregada, precisamente, isto ainda antes de ser professora. Os tais males que vêm por bem. Os tais males que vêm por bem. Pronto, quem é que estava ali na rádio que me puxou para ali? O professor Rogério, que não sei se conheceste. Não. O professor Rogério, que era o diretor da Rádio Botarel na altura foi durante muito tempo. Ouvi falar dele, mas não conheci pessoalmente. Pois, pronto. Ele tinha sido meu professor de inglês no ensino diurno. E eu depois fiz o 12º em regime noturno e também tive inglês. E ele voltou a ser meu professor. E o Dr. Rogério é alguém de quem, penso que toda a gente lidou com ele, guarda uma memória muito emotiva, porque ele era uma pessoa que era um bom amigo. E nessa altura fiz ali um amigo, para além de ter sido meu professor. Para tu veres. Eu recordo-me de um dia, eu e um grupo de alunos da turma, termos ido para a casa dele, a convite dele, ouvir Beatles. Ora, isto na década de 70 não era assim muito comum. Um professor, claro, um grupo de alunos, a ouvir Beatles. Eu tinha um fascínio pela música dos Beatles e tinha toda a discografia em disco e em cassete. Pronto, depois então fui para a Rádio Botarel, como já foi dito. O meu percurso pela Rádio Botarel não foi muito longo, foi 2 anos e qualquer coisa, nessa altura, portanto, e depois, entretanto, arranjei trabalho e mantive-me ainda um tempo lá como voluntária. Eu queria talvez dividir aqui o meu percurso na Rádio Botarel em dois campos. Aquele campo em que eu era, vamos dizer assim, colaboradora, não é? Em que fazia um trabalho que era passar música quando não havia mais ninguém que o fizesse, a fazer a tarde esportiva, ao domingo à tarde, que era a parte que eu diria mais profissional. Exato. E depois a outra parte que seria da autora. Aquilo que eu considero os programas de autor. Exato. Tive alguns, um deles, aquele que talvez tenha sido mais marcante, era temático. Eu passava música e arranjava textos de autor, por vezes não os arranjando, escrevia-os eu, sobre um tema. Okay. E foi um programa que eu gostei bastante de fazer. E aqui, claro que aqui eu também fazia então essa tal... mostrava, não é?
divulgava. Exatamente, promovias. Sim, estavas a promover, no fundo, a literatura e a palavra, não é? A capacidade de expressão e de análise. Além de teres feito rádio, estás envolvida em tantas atividades ligadas à literatura, sejam eventos, sejam clubes, mas todos eles promovendo a literatura por um lado e a leitura por outro. Estão e são intrínsecas. Também sendo professora, sentes um motivo de partilha de uma forma diferente. Achas que esta energia faz parte de uma missão? É por convicção? É por vocação? O que é que... Conta-nos. Quando é que vais buscar essa energia toda e qual é a motivação para? Pois, por acaso sempre consegui fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso, não sei porquê. Já a minha formação académica foi feita assim, a trabalhar. Eu acho que por vezes nós descansamos de uma coisa fazendo outra. Tenho isto como lema. Sim. E também não durmo assim muito e, portanto, não dormindo muito tenho sempre mais tempo. Ora bem, é sempre difícil cada um de nós analisarmos de fora, não é? Alguém fará melhor que eu, pronto, alguém que esteja do lado de fora analisa melhor, pelo menos no meu entender é assim. Talvez seja um pouco disso tudo, do que referiste, talvez um pouquinho de cada no meu projeto. Se eu parar para me observarem, vejo-me sempre a dar importância a causas essas que podem ser culturais, as tais de divulgação literária, de apoio a iniciativas. Quando me pedem colaboração eu tenho oportunidade, gosto disso, de participar, de ajudar, de colaborar. Portanto, há uma convicção. Também em causas sociais, sim, também em causas sociais, também sempre gostei de ajudar naquilo que podia em causas sociais, porque para mim o idealizar não seria talvez o melhor termo, mas o desejar um mundo melhor, um mundo com menos injustiça, com menos fome, porque as injustiças é assim algo que nos incomoda, não é? Nos incomoda muito. Sim. Pessoas que só pensam em si também nos incomodam, quem humilha, quem maltrata, enfim. E tentar, de alguma maneira, contribuir para que o mundo seja um pouco melhor, sendo que eu tenho uma visão do mundo sempre um pouco enegrecida, um pouco negra. Acho sempre que é difícil resolver o mais importante, mas não deixo de ter esperança. Ou seja, mesmo que eu ache que não seja possível resolver na totalidade, eu penso que se pode fazer sempre alguma coisa, por muito pouco que seja. E então, se cada um de nós contribuir, melhor ainda, não é? Penso que respondi à pergunta. Sim, acho que conseguiste dar-nos uma ideia do que é que te move, que acho que o meu envolvimento. Basicamente era essa a pergunta. Falando agora com a escritora Alice Caetano, como consideras e como defines enquanto estilo ou influência a tua escrita? Já falaste um bocadinho, foste respondendo um bocadinho ao longo da conversa, mas se calhar agora mais sucintamente. Pronto, ora bem, o que é que eu já escrevi? Já escrevi poesia. A poesia vai estar sempre presente, pronto. Se calhar até a minha escrita, mesmo não sendo no registro poético, pode ter sempre lá essa vertente. A poesia, já escrevi uma poesia mais narrativa, isto dentro daquilo que já publiquei. Prosa poética, no penúltimo livro também tem um conto, traduzi um trabalho de espanhol para português, textos teatrais, pensamentos. Bem, há aqui um conjunto. Este último livro é uma narrativa histórica, não é, sobre a guerra colonial, que é outro género, não tem nada a ver com o que está para trás. Exatamente. E também escrevi um livro infantil com a minha filha, em parceria com a minha filha, penso que foi há 4 anos, se não estou bem enganada, porque isto surgiu da ideia que, como eu gosto muito de trabalhar texto infantil com crianças, pensei, eu estou numa profissão onde lido com isto, se calhar um dia poderia ser interessante eu própria escrever um livro infantil. E como quando a minha filha era pequena, nós construíamos histórias em conjunto, mas oralmente, convidei-a que giro. Se fazíamos isso antigamente, porque é que não fazíamos agora? Exatamente. E ela aceitou. Então escrevemos um livro infantil. Neste momento estamos a pensar em dar continuidade a esse livro. Pronto. Sim, a fórmula é interessante. Sim.
Relativamente ao meu estilo ou às influências, pronto, isto agora seria um crítico literário ou um estudioso da literatura que seguiria ao meu estilo, pronto, não sou a melhor pessoa para o fazer. Ainda assim, eu reconheço e sei que a minha escrita tem cariz poético, pronto, isso eu sei, mesmo quando escrevo prosa, ali sempre puxa ali o pé para aquele lado. Mas é um certo cunho poético que não foge muito do realista. Isto pode parecer contraditório, mas eu vou tentar explicar melhor. Por exemplo, na minha cabeça eu formulo uma espécie de curtas-metragens. Nessas curtas-metragens podem coabitar coisas que à partida seriam antagónicas ou contraditórias, sei lá, por exemplo. Eu posso estar a falar de flores e entretanto meter uma imagem ou um símbolo que tenha a ver com carne viva ou com sangue ou morte e depois a seguir sensualidade, grotesco e beleza, guerra e nascimento. Portanto, tento sempre que dentro da poesia haja um certo realismo que eu sei que por vezes é forte. Sei que há muita simbologia campestre, simbologia filosófica. Pode haver conflito aqui, mas se calhar é a minha maneira de ver as coisas. Não dou assim nada por muito fácil, vamos dizer assim. Porque pretendo, quando escrevo, estou-me a questionar a mim própria e se alguém vai ler, se o intuito também é publicar, que do outro lado haja também esse questionamento, essa busca. Até pode ser diferente da minha, porque eu também posso olhar para um quadro e aquilo que eu estou a ver pode não ter sido aquilo que o pintor idealizou. Penso que na literatura pode acontecer o mesmo. Mas é isso, é mexer com o comportamento humano e com o que é possível idealizar, vamos dizer assim. No fundo é a magia da arte, não é? É cada um fazer a sua interpretação, a sua análise, a sua tirar partido de uma obra, seja ela literária, seja ela tem uma certa missão, não é? Não é só, claro que a arte pode ser simplesmente lúdica e nada contra isso. Mas também pode não ser só lúdica, pode ter uma mensagem. Precisamente. Seja ela qual for. Sim, mas que nos faça pensar. Acho que questionar será esse o propósito que nos ativa a massa cinzenta. Sim, e nós sabemos que houve muita revolução através do tempo, do tempo histórico em que a arte esteve presente. Precisamente. E já agora, nessa sequência, e falavas há bocadinho da questão dos livros que nos fazem viajar e que nos transportam, também no exemplo que deste relativamente às pessoas lerem mais ou lerem menos, e portanto a questão do livro ter sido substituído em boa parte pelo telemóvel, e aproveito, e o Voltaire tem uma frase linda que é: a literatura nutre a alma e a consola. Pegando na frase e pegando em tudo isto que já foi a conversa que fomos tendo até agora, achas que ainda é assim? Achas que a literatura ainda tem esta capacidade de nos mexer? Em maiúsculas. Sim. Bem, a frase dele, portanto, nutre a alma e consola. Eu estou de acordo relativamente à parte em que nutre a alma, sim. Eu penso que a literatura é também um alimento. Consola, eu não sei aqui qual seria o intuito da palavra consola, mas pronto, aqui não sei se concordo tanto, ou seja, talvez nem sempre, vamos dizer assim, porque lá está, voltamos àquilo que falámos antes, por vezes inquieta, não é? Eu não sei se o Voltaire queria dizer consolar no sentido de preencher, talvez fosse preencher, colmatar uma falha. Concordo, se bem que voltamos, isso sim, e não só, pronto, interessa que também que inquiete. Claro que a leitura transporta-nos para lugares, não é? Faz-nos, como já dissemos há bocado, viajar para lugares físicos e para lugares etéreos, não é? Não físicos, pois. Não sou só físico. Exatamente. A pergunta tem um sentido um bocadinho mais lato, que é relativamente à literatura no seu sentido mais abrangente. E uma vez que nós pessoas, público, consumidores de literatura, vamos tendo cada vez mais inputs e, portanto, se por um lado mais capacidade de viajar, por outro lado menos
capacidade de se deixar viajar. E a pergunta é exatamente neste sentido, se de facto a literatura ainda vai preenchendo esta função, no fundo. Essa função, sim. E estava agora até a lembrar-me de alguém que esteja preso num sítio, num lugar, seja prisão ou não, ou pode estar preso num sítio, num espaço aberto, não é? Não poder sair dali. E não tendo energia elétrica, ou não tendo disponibilidade de usar certos mecanismos de distração ou de ajuda psicológica para não enlouquecerem, provavelmente o livro seria um objeto que ajudaria essa pessoa no sentido do consolo de tal falha que a pessoa, não é? Porque um livro, a pessoa pode ler um livro muitas vezes, o mesmo livro. Sim, claro. Se não tiver mais nada, não é? Um prisioneiro que está fechado numa cela, se tiver só um livro, ele provavelmente vai ler só aquele livro e pode lê-lo sempre de forma diferente, ou tirando sempre sim. Algo diferente, não é? Que pode ajudá-lo exatamente. A viver, a sobreviver. Olha, toda com todas estas atividades, atualmente, o que é que andas a fazer? Olha, ainda estou na divulgação de Palco Sombrio, o tal livro que escrevi sobre a Guerra Colonial da Guiné, que foi um livro que está escrito já há 4 anos, só agora é que foi publicado, porque precisou de estar ali um tempo até, sim. E foi um livro muito doloroso de escrever, não é? Porque este livro contou com entrevistas, depoimentos, que são dolorosos para a pessoa que os conta, dolorosos para quem os ouve, dolorosos para quem os transcreve e os analisa. Isto foi bastante doloroso de ser escrito. Pronto, agora já, com o tempo, isto acaba por se esbater. Claro. Estou na divulgação desse livro ainda, porque infelizmente ele era para ser lançado no início de janeiro, mas entretanto com o avanço da pandemia não foi possível. Contamos agora no início do verão fazer o lançamento, vamos ver, espero que tudo corra bem para que isso aconteça. Pronto, o que é que eu tenho estado a fazer? Então, já começámos, eu e a Alexandra, a minha filha, já começámos então a esboçar o tal seguimento do livro infantil, o outro livro infantil, que é o Xafir e a Feiticeira do Pântano. Portanto, vamos colocar agora este Xafir, noutra aventura, não é? Okay. Já não com uma feiticeira, mas com outros personagens, a resolver outro problema que terá que ser depois criado. E tenho, entretanto, neste tempo, como disse, escrevi o Palco Sombrio há 4 anos e vou sempre escrevendo isto. Quem gosta de escrever vai sempre escrevendo. Claro. Tenho um trabalho escrito de ficção, que também nunca tinha feito, algo que é totalmente ficção e que está na gaveta, à espera. Isto tem tudo pelo seu tempo. Eu penso que escrever não é só escrever assim. No meu entender, tem que ter assim um tempo. Tem que se dar tempo, agora vem este, depois de quando for a altura certa, sairá. Muito bem. Deixar esperar que a pandemia passe e também mais alguma reflexão. É isso. Ok. Esta altura mais cinzenta em que estivemos foi boa para a leitura? Olha, eu esperava que tivesse sido melhor, porque dos artigos que li e em jornais e em revistas, as estatísticas demonstram que a malta não leu assim tanto. Parece que se investiu mais tempo a ver filmes e a fazer outras atividades, que nós também fizemos, todos nós, não é? Sim, com certeza. Mas pelos vistos não houve assim tanta gente a ler. Ou seja, também não sei o que é que está aqui contabilizado. Será que isto é feito só a partir das vendas das livrarias, estas estatísticas? Os livros que se emprestam, as leituras em e-book, as requisições nas bibliotecas estão contabilizadas? Não sei. Pois. Sei que, pelos vistos, contava-se, ou pelo menos os livreiros e as livrarias e as editoras contavam em vender mais, em haver mais leitores. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, pois. Olha, uma má pergunta. É pior ler coisas más ou não ler? Mal por mal que se leia. É o que eu penso. Está a resposta dada.
Sim, não é? Sinceramente, sinceramente acho que sim. Mas já há bocadinho esta pergunta tinha sido respondida. É uma pergunta interessante, mas eu penso que sim. Mal por mal que se leia. Sim, acho que sim. Acho que a dinâmica é sempre favorável. Entre ler e não ler, é melhor ler. Muito bem. Olha, estamos a aproximar-nos do fim e a-te pedir que nos deixes a nós, leitores e público em geral, uma mensagem, uma coisa bonita. E também se quiseres ler alguma coisa. Sim. Eu como já imaginava isso. Bem, então eu vou aqui, do meu penúltimo livro, que é O Espelho Convexo, vou aqui ler um textinho, espero que vos agrade. Muito bem. E que se intitula Campanários no Côncavo da Criação. A vida só existe porque há muitos sinos a tocar zarzuelas, andamentos e tangos, sem que a morte os silencie a todos de uma só vez. Teriam de cair muitas neves. Teria de se queimar muito enxofre sobre as neves. Teriam os céus de se cobrir com as cinzas das neves incendiadas para que a vida morresse. Podemos pronunciar a palavra vida ou a palavra mãe. Podemos pronunciá-la, mas do lado de fora das facas, esperando que o sentido das palavras fique guardado para sempre, como um tesouro de linho. É tão grande o seu significado. Dentro do som dos inúmeros campanários, as pubis das mães fazem florescer olmeiros, e dos olmeiros os ramos mexem-se na escuridão. As outras pessoas, atrás das mães, chamam aos ramos serpentes em flor. Quando as serpentes em flor de vida nasceram, a morte estava a descansar. Quando a morte adormeceu, o tempo disse à vida para ir lavar o rosto com a água do rio, onde se colhe o ouro, do princípio da criação. Depois, com esse ouro, que fizesse muitos enfeites para pendurar à volta dos ventres das mães em forma de gratidão. Os sinos tocaram sem parar. Tocaram tal e qual o uivo dos lobos. As mães pariam filhos e também pariam madrugadas. A vida construía-se no meio do sangue, na selva dos cânticos, e a morte dormia no desvão do medo, enterrada pelas mães. As mães, essas, nunca morrerão. Estão maquilhadas de espanto e iluminadas pelas luas do perpétuo, e têm muitos sinos que tocam zarzuelas, andamentos e tangos nos seus ombros de seda branca. Obrigada. Muito lindo. Obrigada, um grande abraço. Um agradecimento também enorme. Muito obrigado por esta conversa linda e as maiores felicidades para ti. Obrigado e boa continuação destas iniciativas para vocês. Muito obrigado e assim nos despedimos. Alice, muito grato. Obrigado. Obrigada, Rui. Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda.